Olá, boa noite, Instagram. Já tô ao vivo. Desviei a atenção aqui um pouquinho. Boa noite. Boa noite, vou esperando vocês entrarem. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Vamos começar uma live. Falar desse assunto. Será que vai ser polêmico esse assunto aqui? Oi, gente. Vamos chegando. Vamos falar sobre cafonice. Vamos entrar, sejam todos bem-vindos. Aliás, será que é cafona ficar aqui na live dando boa noite pra todo mundo? Oi, mãe, falando nisso. Oi, Tati. Será que é cafona? Alguém poderia dar uma aula de etiqueta pra gente, a etiqueta da live, né? Que é uma coisa que, né, que hoje é parte da vida de tanta gente, no caso se tornou até o meu trabalho, né? Então seria bom conhecer alguém que ensine comportamentos durante a live. Se a gente cumprimenta as pessoas, você não cumprimenta, você fica esperando um pouquinho, você não fica. Se você estiver assistindo essa live já no feed, depois do horário, não esquece que essa parte você pode passar todinha pra frente. Já fica essa dica. Oi, gente. Vamos falar sobre o que é cafona. Será que vocês vão dar a opinião de vocês aqui pra mim hoje? Quero ver quem é que vai ousar dar a sua opinião aqui. Que eu tô aqui me sentindo, ó, com a corda no pescoço aqui. Tô sentindo que eu mal comecei no Instagram, já vou ser cancelada. Vamos lembrar que a gente sempre tem que manter o bom humor, né? A gente tem que ser flexível. Eu tô aqui, tava pensando que eu sou bem condescendente com essas coisas, sabe? Sou bem flexível. Mas hoje eu vou ser mais firme aqui com vocês. Vou falar assim, do fundo do meu coração, quais são as minhas regras e diretrizes quando eu monto mesa posta, o que eu acho bonito, o que eu não acho bonito, o que eu acho cafona, o que eu acho over. Tem esse termo também, né? Vamos entrando. Quem aí que conhece, quem já quer mandar essa live pra alguém que tem que assistir, alguém que trabalha com mesa posta, alguém que adora receber, né, decoradores aí, que agora o mercado voltou com tudo. Então acho que tá precisando de uma injeção assim de novidade também. Manda essa live pro seu amigo decorador, manda pra aquela sua amiga que adora receber em casa, manda pra aquela sua amiga cafona. Pra você já dar uma indireta a ela. Olá, Fátima. Gostei, brigadeiro e tudo. Que delícia, vou fuçar no seu perfil depois. Que delícia, adoro brigadeiro. Olha, eu acho que a gente já pode começar a entrar no assunto aqui. Já tem bastante gente aqui para nos acompanhar. Pode entrar no assunto? Tá todo mundo preparado? Tá todo mundo... Ó, gente, hoje eu fiz um roteirinho aqui, tá? Então tocou o assunto aqui, ó, bem certinho. Vou acompanhar o roteiro, que é a minha última live sobre anfitriã. Eu deixei, assim, muito solto. Depois nem eu me aguentava mais falando. Não concluí o assunto. Sem contar que o pessoal aqui da minha equipe, os meus sócios aqui no Bem Mais, depois eles têm que ficar assistindo a live para tirar os nuggets, são aqueles videozinhos curtos com os melhores pontos. Eles sofrem demais comigo. Imagina, eu tenho que ficar assistindo. E aí tirando um pedacinho, as coisas que eu falei, sendo que eu tô falando, antes de concluir eu já cumprimento alguém aqui na live. Eles sofrem comigo. Mas tudo bem, tô aprendendo. Quando eu Bom, eu fiz pouquíssimas lives, mas antes eu tomava vinho pra ver se eu conseguia vir falar com vocês. Agora eu já tô tomando água, acho que já evoluiu um pouco, já não preciso tomar vinho. Eu vou começar a falar aí, Tati. Tati, acho que eu vou facilitar pra você. Essa aqui você vai tirar
os nuggets filezinho aqui, ó. Vou falar até com entonação. A hora que eu fizer assim, Tati, olhar bem aqui assim e falar com entonação, você fixa o tempo porque vai dar um nuggets. Mas vamos lá, gente. A live de hoje é sobre cafonices, certo? O que é cafona? Eu abri a caixinha hoje nos stories e recebi muitas mensagens a respeito de comportamento, tá? Então, hoje aqui eu vou falar não vou falar sobre comportamento. Até sugeri lá pra vocês, é que tem muita gente nova chegando no Bem Mais, então tem uma personagem, um avatar que eu criei no começo, que era a Mona, né? Que nada mais é do que um outro filtro aqui, diferente desse, mas um filtro que me descaracteriza, né? E é uma personagem que aí sim ela fala de comportamento, fala de etiqueta, sabe? Que eu acho que fica mais gostoso, fica menos, né, mais sutil, mais divertido. Eu gosto de tratar as coisas com bom humor. Às vezes eu até penso que eu sou mais engraçada do que eu sou realmente, mas gostaria muito de trazer cada vez mais bom humor, ser mais engraçado, que as coisas sejam mais engraçadas, também mais divertido, porque eu acho que faz parte da minha personalidade e também traz mais leveza. Instagram também é entretenimento, enfim, combina. E a Mona fala sobre convidado que traz outro convidado, sobre levar filho na casa dos outros, o que faz, o que não faz, sobre essa história de servir o que você tem de melhor, aquelas coisas que todo mundo fala assim, como, não como, repito o prato, não repito, ou seja, comportamento um pouco mais sobre etiqueta. Então, hoje aqui na live, vai seguir essa mesma ideia. Nós não vamos entrar no comportamento, tá? Porque tem um monte de comportamento cafona, né? Que a gente poderia discorrer aqui, ostentar, ficar falando o preço das coisas, que na minha opinião são coisas bem cafonas. Então, e que a gente poderia, se entrasse nesse universo de comportamento, de etiqueta, a gente poderia falar também durante horas aqui. Hoje eu vou focar na mesa posta, as cafonices da mesa posta, pra gente entender melhor o conceito. E aí eu propus lá, se vocês querem que a Mona volte falando sobre etiqueta. Eu posso abrir de novo essa caixinha, essa enquete, mostrar um pouco da Mona pra vocês, e aí vocês decidem que daí a gente já começa a trazer ela de volta aqui e a responder essas perguntas, tá? Que também não é a minha especialidade. Pra quem não me conhece, que tá me conhecendo agora, eu sou decoradora, especialista em receber em casa, e estou aqui no Instagram há pouco mais de um ano, tá dando um ano, com esse novo trabalho que é te ensinar a como receber em casa e arrasar, ser uma anfitriã maravilhosa, pleníssima e quase nada cafona. A gente nunca escapa de uma cafonice vez ou outra. Então já vamos entrar nesse assunto, porque eu quero quero definir isso, sabe? O que é, então, afinal de contas, cafona? O que é ser cafona? Não ser cafona, tá? Esses dias eu falei pra minha amiga que aquela sainha de amarrar na cintura quando você vai fazer academia, eu falei que aquela sainha era cafona. Ela ficou brava comigo, ela falou que ela não é cafona. Então já vamos deixar isso claro. Não é a pessoa que é cafona, é a atitude ou o gesto ou aquela coisa que é cafona, tá? Então, né? Então não é ser cafona, é ter algo cafona ou fazer algo cafona. Então, de forma alguma, quero ir pro lado pessoal ofender vocês aqui, certo? Que a minha amiga já ficou brava comigo por causa da sainha, né? Eu falei pra ela, tirar uma blusa e amarrar na cintura é diferente de pendurar um paninho amarrado, um avental ao contrário, né? Eu acho, eu não concordo com essa vestimenta. E aí, então, dito isso, olha lá. Conceitos, o que é cafona? Segundo o dicionário, ser cafona, olha, eu vou confundir com isso, mas cafona é uma coisa de mau gosto ou de pouca sofisticação, tá? Mas aí, o que é realmente cafona e o que é opinião, o que é gosto pessoal,
né? Eu posso ter, é sempre de um ponto de vista de outra pessoa, é cafona para ela. Mas agora a gente tem que concordar com uma coisa. Assim como o que é bonito é universalmente bonito, ou o que chama atenção, o que é considerado sofisticado, é universalmente sofisticado por conta de alguns pré-requisitos. Claro que a gente também tem as barreiras culturais, né, que fazem coisas serem aceitáveis ou interessantes em um lugar e não em outro, mas de maneira geral, as coisas expressam, né? Existe um certo consenso geral a respeito das coisas, certo? Então vamos dizer assim, que existe então como as pessoas baterem o olho e dizerem, isso é cafona, isso é brega, isso é de mau gosto. Lembrando que nem tudo que é feio é cafona. Tem coisa que só é feia. Por quê, gente? Vamos lá. Eu vou expressar para vocês agora. Olha o nugget, Tati, Bruno. Vou expressar para vocês agora o que é cafonice, na minha opinião. Vamos começar. O ato cafona, o que é cafona, ele é nada mais que uma tentativa de ser alguma coisa. Geralmente uma tentativa de ser sofisticado, tá? Então, primeira coisa, o que é cafona não é verdadeiro, não é real. E é por isso que fica tão forçado, tá? Então, assim, é aquela coisa que você fala, isso daí forçou a barra, tá demais, exagerou. Igual quando você quer criar uma coisa super chique, que na sua concepção seja chique e sofisticado, mas primeiro que você não entende o que é aquilo. Se você não entende o que é aquilo, então já não é natural para você. Aí, se você não entende o que é aquilo, quer expressar aquilo, mas não entende, não é natural, vai ficar forçado. Se vai ficar forçado, vai ficar cafona. Na decoração é exatamente assim, entendeu? É você querer fazer essa tentativa de alguma coisa que você não está familiarizada, não é do seu universo, você não tem repertório, ou seja, não tem autenticidade. Teve gente lá na caixinha que mandou, né? Algumas pessoas mandaram falta de autenticidade, né? Então, realmente, falta de autenticidade é, de certa forma, uma cafonice, porque geralmente é uma cópia ou é uma tentativa de alguma coisa que não deu certo. Enquanto que existe um lado meigo no cafona, certo? Esse lado cafona que não é natural, que é pesado, sabe? Que não combina, que você vê que não é da pessoa. Quando a pessoa ela é um pouco cafona, quando a pessoa é cafona, ela é um pouco deslumbrada, sabe? Tanto é que a gente vê muito isso em novela, a gente vê muito isso, né, em novela, em filme, em história. Quando eles vão caracterizar um personagem lá, uma personagem que seja cafona, o que eles fazem? Eles exageram em tudo, eles fazem aquela pessoa ser totalmente com essas características mesmo de alguém que é deslumbrado, que tá falando de uma coisa que ela não entende, mas é que ela acha chique, daí ela quer falar, sabe? Então, essa que é toda tudo o que gira em torno disso tem esse pezinho na cafonice, certo? E qual que seria, então, o lado meigo do cafona? O lado meigo do cafona é aquele lado brega, né? Que o cafona tem um pouco de brega, mas quando ele vem com essa simpatia, que é essa breguice, ele é um pouco excêntrico, ele tem uma criatividade, sabe? Mais aflorado, mais perceptível, sabe? É um pouco mais sentimental. Ele não é falso, ele é, tipo assim, ele foi feito para ser visto, mas daí ele é mais apelativo, mais melodramático, né? Tanto é que a gente tem até um estilo musical considerado brega e que é muito, né, entrete muita gente, é muito divertido e é assumidamente brega e justamente para ser divertido.
Então não existe uma maldade ou não existe uma forçação de barra, sabe? Então essa é a percepção, né? Agora descrevendo o que seria então o cafona do meu ponto de vista. Vocês entenderam essa nuance, né? Do cafona forçado, do cafona que é cafona porque realmente tá demais, tá exagerado, tá fingido, não flui, não combina, né? E esse cafona breguinha que é simpático, tem até um estilo que é kitsch, acho que é assim que fala, viu, gente? Porque é um termo em alemão, mas é kitsch, sim, tá? Esse estilo kitsch, ele é muito simpático, tá? Ele é assim, ele tem essas características do sentimental, do melodramático, sabe? É aquela coisa bem enfeitadinha, coloridinha, objetos que representam a história de uma família, que tem saudosismo, que você tem lá na sua casa porque ele era da sua avó, sabe? Tem essa linha de estilo que é uma pegada do cafona. Mas é tudo isso revisitado, sabe? Tudo isso orquestrado. Então, assim, retratando um estilo mesmo, assumidamente quiche, entendeu? Então, é aquela, sabe, a jarra da grande família, a jarra abacaxi, sabe? Esses elementos, assim, que são super até extrovertidos, sabe? Ele tem uma reação, ele sugere uma reação emocional, tipo um apego emocional. Ele não tem pretensão, né? Quando o que é cafona, ele tem uma pretensão. Aí ele não deu certo, ele ficou cafona porque não deu certo, mas a pretensão, a ideia de ser sofisticado tava lá. Aí falhou, ficou cafona. Ficou claro assim? Oi, Camila, mas que bom que você veio. Ó, a gente já deu uma descrição aqui do que seria então essa diferença entre o cafona simpático, lembrando do estilo kitsch, que é até um estilo que é muito, muito popular, muito fofo. Eu salvei umas fotos aqui do estilo kitsch, vocês querem ver? Vou mostrar, né? A gente sabe que tem um delay até vocês escutarem aí o que eu perguntei. Eu já vou pegando aqui, já vou agilizando aqui. Quer ver, ó? Um estilo quiche. Tá vendo? Que é, olha aí, uma coisa bem apelativa, multicolorida, objetos, história, tudo junto e misturado, super eclético, né? Tem uma mesa que a gente, como a gente tá falando de mesa posta, deixa eu botar aqui na mesa também, a mesa. Eu salvei esse álbum como cafona. Álbum cafona. Ó, uma mesa posta quiche. Sabe? Tem uma coisa over, multicolorido, coisas que são assim, lembra uma coisa meio, essas jarrinhas pintadinhas, tá vendo essas coisas assim? Quase que infantil mesmo. Tudo ao talher de plástico com vermelho, sabe? É um estilo que só que tem o quê? Tem uma graça, tem um charme, tem uma historinha divertida, certo? E o que não tem? Não tem uma tentativa que falhou de ser sofisticado e acabou não sendo, entendeu? Vocês viram? Então, eu apresentei para vocês o estilo kitsch. Ah, olha só que engraçado, eu anotei aqui. Olha só como o cafona realmente vem de algo que tentou ser uma coisa e não foi. Porque o estilo kitsch, a palavra da qual ele se origina, né, esse termo alemão, ele vem de uma palavra em alemão que significa imitar obras de arte. Então, ou seja, tudo que tem mesmo essa coisa de imitar, de ser uma coisa que não é, aí tem esse tom cafona. O que acontece é que o kitsch, como eu estava dizendo, ele é assumidamente kitsch, né? Então, enquanto o cafona, ele luta para não ser cafona e não consegue, certo? E aí, tendo dito isso, agora
que eu já passei o meu ponto de vista, eu espero que vocês estejam entendendo para a gente poder ir para o que então seria cafona na mesa posta, que é o assunto da nossa live aqui, que é agora que o negócio vai ficando complicado aqui, apertando para o meu lado, que eu tenho que me posicionar. Então vamos lá. Alguém tem alguma pergunta sobre o conceito do cafona? Vocês concordaram comigo com isso? Posso continuar falando? Gente, vocês têm que falar comigo, ó. Vocês estão tudo aí. Falem comigo, vamos conversando pra gente poder ir explanando mais esse assunto, gente. Pra gente já discutindo um pouco mais esse assunto. Já falei oi pra todo mundo. Antes de eu entrar aqui, eu acho melhor a gente conversar um pouco, se apegar um pouco. Pra não ficar assim tão duro de escutar as coisas que eu vou falar. Mas vou falar. Vou falar sobre o que eu considero que seja cafona na mesa posta. E eu vou começar pelo quê? Pelo ambiente, tá? Quando o ambiente vai contra a mesa posta que você tá montando. Quando não combina. Sabe como? Ó, assim, você vai fazer um churrasco no seu ambiente de churrasqueira que está totalmente decorado com quadros de rótulos de cerveja para todos os lados. A sua mesa é mesa de boteco, sabe? Daquelas que fecha assim e abre, e as cadeirinhas de boteco, bem tradicional de boteco. Aí você tem essa configuração no ambiente e aí você tá fazendo um churrascão lá e você monta uma mesa posta com crochêzinho e guardanapo e lacinho de borboleta na sua mesa posta dentro desse ambiente. Eu gostei também dessa palavra, over, eu adoro. Então, isso não é over? Vocês acham que isso combina? Existe mas eu gosto. Tá, mas não deixa de ser cafona, não combina. Não combina, tá destoando com o ambiente. Se você tem na sua casa um ambiente decorado, temático, personalizado, tem o quadro do time do futebol do seu marido lá. Aí, no mesmo ambiente, você vai fazer uma mesa com todos esses frufuzinhos, todo delicadinho e tá bonito? Não tá bonito. Eu acho que se você tem a mesa, se você tirar a mesa dali e colocar num outro ambiente, ela pode ficar linda e maravilhosa, mas o ambiente precisa combinar, precisa dar o tom. Porque esse destoar que briga, entendeu? Ó, é a mesma coisa. O ambiente tá dizendo uma coisa, passando uma mensagem. Aí você quer enfiar uma outra mensagem lá dentro que não se adequa, não soma. Quando, além de que, não potencializa a decoração nem de um nem de outro. E a decoração que encanta, ela é uma soma de potencialidades. Gravou isso aí, Tati? A decoração que encanta é uma soma de potencialidades. Quanto menos briga houver, quanto menos contraste no sentido negativo, tiver com uma coisa com a outra, mais interessante fica, mais bonito fica. Se você tem que fechar os olhos para uma coisa, se você tem que ignorar as coisas que estão em volta para olhar e moldurar um pedacinho, para aquele pedacinho só ser bonito, então você não está jogando a favor do ambiente, tá? Jogar a favor do ambiente é potencializar o efeito da sua decoração, é o jeito de tornar a sua decoração mais interessante, explícita, mais bonita, mais harmônica. Aí o que acontece? Se você tem um ambiente desse na sua casa, aí você tá lá comprando as coisas para as suas louças, né? A gente tá falando de mesa posta, as suas louças e tal. Então já pensa num pratinho que combina com esse ambiente, uma coisa que é mais neutra, mais moderna como esse ambiente. Tenha lá também um guardanapo que também tem a cara desse ambiente. E aí não precisa ser over a ponto de também ter porta-guardanapo de tampinha de garrafa, rótulo de cerveja, ou sabe, aqui tipo tudo churrasco só prato escrito churrasco. Não precisa, tá? Pode ser mais neutro, mas ao mesmo tempo que faça parte da composição da estética desse ambiente, tá? E daí quando você usar lá,
você usa esse jogo, esses itens que você tem, que vão ficar muito mais interessantes. E aí você diz, mas eu quero variar, vai ser sempre os mesmos, vão ser sempre os mesmos. Você pode variar, daí mudando a decoração, as folhagens do centro de mesa, mudando um detalhe ou outro, dando um nó no guardanapo, outro dia você dá um dia você dá um nó, outro dia você põe embaixo do prato, traz uma cor, muda o suplá. Enfim, faz um aparador estiloso lá perto onde tem os rótulos lá, você já arruma os seus pratos, as suas travessas, as suas coisas já no meio, já configurando com o fundo, porque todo aparador vai ter um fundo, você já cria essa história. Então, sempre ambiente e a decoração somando para não ficar o quê? Cafona, certo? Tô falando, gente, tá saindo, vamos lá. Vamos lá, porque agora eu cheguei no momento crucial dessa live, que tem gente aqui que veio assistir só pra me escutar falar isso, que é tal das flores artificiais. As flores artificiais é uma coisa que, assim, vamos começar lá atrás, né? Antes de eu começar a decorar a casa das pessoas, eu tive a minha loja de decoração, a Casa 2. E nessa época, que tem mais de 10 anos atrás, não se falava tanto em planta igual agora, que assim, é um fenômeno também. A gente vê aqui na internet vários perfis de plantas, né? Eu sigo vários. Tem muitas pessoas apaixonadas, e como aqui são vários clubes, né? Então a gente encontra muitos clubes das plantas. Nessa época, o mais forte aqui, ainda mais aqui na minha cidade, eram realmente as flores artificiais. Eu sendo dona de uma loja de decoração e assim, não conhecia muito esse assunto, né? Também era mais jovem, não dava tanta importância para isso. Aí eu comecei a trazer as flores artificiais permanentes para vender na minha loja, na Casa 2. E claro, né, como tudo ali eu gostava de demonstrar, então eu passei a criar os arranjos, né? Os arranjos com as flores artificiais. Então assim, desde minha primeira compra de flores artificiais, eu já comprei do meu gosto, que era o que é muito real. Então assim, não tinha flor azul, que não nasce azul, flor laranjada que não nasce laranjada, sabe essas coisas, né, que são tingidas, enfim. Aí, mesmo assim, né, eu já fazia essa triagem. Então tá bom, eu tô vendendo uma flor que é artificial, mas ela não precisa ser artificial ao ponto de não existir, né? Então tá bom, então ela é uma flor que existe. Então é uma orquídea lá linda. Aí como que essas flores vêm? Elas vêm numa caixa toda esticada, assim, lá da China, né? Tudo esticada. Aí você pensa, como ela é? Aí, o que eu dizia para os meus clientes, né? A flor, mesmo artificial, ela tem que ser como ela é na natureza. Porque eu via nas lojas concorrentes, assim, aquelas orquídeas com as folhas tudo levantada para cima, assim, e ela não tinha aquela voltinha que ela dá, né? Uma Phalaenopsis dá essa voltinha, enfim. Aí ou seja, já é fake, fica mais fake ainda, tá. Como tudo que é fake, né? Igual que eu tô usando um filtro, mas vocês estão vendo, ó, eu não tô usando um filtro, mas é um filtro que não tem cílios, ele tem a possibilidade aqui de aumentar a boca, eu já não aumento a boca, tá, né? São os artifícios que a gente pode usar, que não são naturais, mas que a gente usa, né? Botou aqui ajudei a natureza aqui, botei uns peitos e tal, né? Também é fake, não é natural, mas é tudo daí. Qual é a menor quantidade? Qual que é o melhor formato? Então, esse é o meu raciocínio. Já que a gente vai jogar, né, lá nesse time, a gente vai buscar o mais perto do natural possível. Isso é uma garantia de sofisticação e de beleza. Tá, eu montei muitos arranjos de flores permanentes. Até que eu comecei a trazer uma linha de vasos. Eu até postei as fotos para vocês esses dias aqui. Comecei a trazer uma linha de vasos desses vietnamitas, vasos para jardim. E aí eu levava, dando continuidade no meu trabalho, que era sempre ir, montar, arrumar, mostrar para a pessoa como usar.
comecei a explorar o universo das flores, das plantas naturais. Então comecei a frequentar os gardens, né? Comprar flores, aprender um pouco o que funciona, o que não funciona. Dentro da casa das pessoas, eu não consigo entender uma planta com 2 metros de altura de plástico. Porque se você não gosta de planta ao ponto de não cuidar dela, né? Então, para que ter planta? Uma casa pode ficar bonita sem uma planta de 2 metros dentro dela, né? Então, esse é meu raciocínio. Quem gosta de planta, cuida de planta, né? Aí entra essa questão assim, mas não é prático. Mas vocês já repararam que essas casas a pessoa tem 8 banheiros e todas as plantas são de plástico, mas limpar 8 banheiros é super prático. Agora, aguar a planta, não. Né? Aguar uma planta não é prático. Sem contar que a gente diz planta permanente. Tá, repara aí, minha senhora, você que tá aí com o seu vasinho de orquídea fake aí na sua casa, ou com a planta fake aí na sua casa. Ela tá linda e maravilhosa? Ou se ela fosse natural, ela já deveria ter ido pro lixo, ou já teria, né, a orquídea vem, a gente planta lá na árvore, então reciclado, sai da sua sala. Porque as pessoas falam que a planta artificial é permanente, mas ela não é, não. Ela vai ficando sem cor, ela vai ficando, as pétalas vão enrugando, dependendo do formato do modelo da flor que é. Elas vão ficando todas sujas, porque chega uma hora que encarde de um jeito que não tira mais. Então, é permanente? Não é permanente, tem que trocar, né? Aí você vai lá, você lava, vai descolorindo, enfim. Aí qual que é o tempo de uma orquídea dentro da sua casa, florida? A minha mãe já teve orquídeas em casa de ficar 3 meses florida, né? Eu gosto muito das folhas da costela de Adão, que é a monstera, que também fica nisso, 2, 3 meses com água e maravilhosa. Depois ela começa a amarelar e você troca. Ou seja, tudo tem manutenção. E também tem um jeito prático de se cuidar dessas coisas, né? Tem um jeito mais prático de cuidar da planta natural, tem um jeito mais prático de cuidar da planta permanente. Mas lembrando que as duas vão dar manutenção. E aí a flor de plástico, ela é um símbolo daquela flor. Ela tá simbolizando aquela flor que não tá ali, não é real. Então, é muito complicado você colocar essa flor, num centro de mesa lá. Você fazer vasinhos com flores de plástico, vasinhos, sabe? Uma coisa é você ter um arranjo lá, uma orquídea lá no meio do seu centro de mesa e você monta a mesa posta, intercala e o vaso já pertence ao ambiente. Inclusive, eu saí um pouco do mesa posta aqui, tava falando da decoração da casa. Então, assim, na casa, ok, né? Tem muita coisa bonita, interessante. Segundo a biofilia, né, que estuda o nosso comportamento em relação às plantas, para o nosso cérebro é agradável também o símbolo, né? Porque a gente sabe que a natureza faz bem para nós como seres humanos, então é necessário que a gente tenha plantas ou conviva, inclusive nos escritórios, nas grandes empresas, super indicado, os ambientes se tornam muito mais harmônicos e fornecem bem-estar para as pessoas que convivem em ambiente assim. Então, tem estudos que apontam que mesmo sendo de plástico, ainda assim a pessoa recebe esse benefício. Mas enfim, num ambiente de casa e tal. Mas agora na mesa posta. Vamos lá. Vasinhos, todos espalhados pela mesa posta, tudo com florzinha de plástico. Por que a gente faria isso? Se a gente pode colocar velas, né, caso sendo um jantar, não usar flores de plástico, se a gente pode colocar folhagem, que a gente pode colocar bibelôs, a gente pode colocar uns enfeitinhos, né? A gente também pode ir lá no nosso jardim, no nosso quintal, pegar uns verdinhos e só encaixar.
A gente pode, falando em praticidade, também durabilidade, a gente pode investir nas flores desidratadas, né? Que também são mais interessantes. Não combinam com todos os estilos de mesa posta, mas assim, você não precisa ter uma coisa que combine com tudo. A ideia é que cada vez que você faça uma mesa, você crie uma mesa nova, diferente, com outro estilo, com outra assinatura. Mas vocês estão entendendo? Eu fiz uma compilação aqui também com umas mesas que eu quero mostrar para vocês, só com flores naturais, ó. No caso, essa mesa aqui, ela tá com flores que são plantadas em vaso, olha lá, né? Então, essas orquídeas, elas podem estar lá no seu terrário, podem estar lá em outro cômodo, e aí você monta uma mesa posta e traz ela para mesa posta, por que não? Né? Tem os cuidados com a altura, com os encaixes, né? Para você não atrapalhar os convidados, mas é uma possibilidade mais interessante do que uma flor de plástico. E aí, olha que espetacular, gente, isso. Deixa eu ver qual que é a mais colorida aqui. Olha que coisa mais linda, né? Agora, você imagina se isso tudo fosse de plástico, né? E as pessoas também falam do cheiro da flor. Mas e o cheiro do plástico? Que também tem cheiro forte, cheira plástico. Aí, outra coisa. Outra mesa. Ah, tá. Outro detalhe que eu quero mostrar pra vocês. Olha aqui. A flor do porta-guardanapo. Vocês estão vendo aí? Tirem o comentário, toque na tela que vocês tiram os comentários. Não, tira aqui as pessoas. Vocês estão vendo? Pra você conseguir ver o porta-guardanapo. Na minha imagem aqui, apareceu bem... Tá bem em cima. O porta-guardanapo é uma flor artificial. Mas olha como tá sofisticado nessa mesa. E aí, por que que ele não pesa? Justamente porque o restante não é de plástico. Então, ele não pesa, né? E agora imagina também uma quantidade igual esse vaso aí, só com flores artificiais. E como é que dá conta de ter tanta flor artificial assim para fazer um mix ou um arranjo desse? Então, qual seria as ocasiões? Talvez, né, vocês possam interpretar dessa forma. Ah, não seria para todas as vezes, mas uma vez ou outra. Então, né, talvez justamente por ser uma vez ou outra, invista em flores naturais, belíssimas. Olha essa mesa que linda, que além de tudo os arranjos são dentro do coco. Olha que bonito. São mesas maravilhosas, não são? Quem que tá gostando das mesas? Vou mostrar mais uma. Olha cada escultura. Até as mais cleans, ó. Com um arranjo só. Olha que lindo, gente. O natural é sofisticado. É isso. O natural é sofisticado. Mas mesmo sendo singelo, mesmo sendo a flor do seu jardim, ainda é mais sofisticado do que você colocar uma orquídea de plástico na sua mesa. E agora? Posso parar a live aqui? Já fui cancelada? Posso ir pro próximo item? Deixa eu ver se eu falei tudo, ó. A gente falou do ambiente. Quando o ambiente e a mesa não combinam, maior a probabilidade da sua mesa ficar cafona. Flores de plástico, né? Vamos ser pontuais e seletivos, tá? Na hora de usar a flor de plástico. Lembrando que o natural será sempre mais sofisticado, tá? Não importa se a flor é toque real, se você pagou R$150 numa haste só, tá? Então, não é valor, é realmente o conceito que é, tá? Essa é outra coisa também a respeito do que é cafona. O cafona, ele não vem da falta de dinheiro, não. O cafona é uma questão mesmo de olhar, né, de falta de treinamento de olhar, de falta de edição. Eu já vou ajudar vocês com mais dicas para vocês fazerem essa interpretação. Aí, depois das flores de plástico, uma coisa que eu acho que corre o risco de ficar muito cafona numa mesa são aquelas dobraduras de guardanapo
que são, assim, muito mirabolantes, sabe? Tipo, uma rosa que é feita lá com o garfo. Eu já vi alguns vídeos que faz com o garfo, que daí coloca dentro de uma xícara, ainda coloca um guardanapo saindo uma folhinha, assim, com outra cor, sabe? Umas coisas que vão muito, assim, pra outra coisa que não é a mesa posta, mas assim, escultura, sabe? Eu sou a favor da licença poética, gosto da mistura, mas tem algumas dobraduras que podem ser evitadas, sendo que as mais tradicionais, as mais conhecidas, ficam sempre mais sofisticadas. O guardanapo lá do lado esquerdo ou sobre o prato, com uma dobradura, né, mais reta, retangular por baixo do prato para ficar mais formal. Quando você quer mais festivo, faz aquele movimento que o guardanapo fica como um leque, né? Aí coloca um porta-guardanapo grande, que daí também tem a ver com esse conceito, né? Eu até falo sempre para vocês, quando eu uso o guardanapo, que ele fica como um V, assim, né? Parece um V. Pra cima, ele fica bem festivo, tá? Quando você faz ele pra baixo, não vou conseguir fazer com a mão. Quando você faz ele, coloca ele pra baixo, ó, imagina, você coloca ele pra cima, ele fica com as pontas assim, né? Como se fosse um grande buquê ali de flores. Quando você coloca ele pra baixo, geralmente quando ele tem uma renda que fica pesado, aí você coloca ele do lado esquerdo, assim, do prato, na lateral, coloca o bico da renda quase saindo pra baixo da mesa, ele também passa um outro estilo, não fica tão festivo quanto com um virado pra cima, mas ainda assim fica interessante, e fica também com volume, que é com esse formato mais que eu gosto, que é quando eu quero volume, então uso nesse formato. E aí, né, entra também a questão do guardanapo duplo. O que vocês acham dessa história de usar 2 guardanapos na mesa? Alguém vai se arriscar a falar aqui comigo? O que vocês acham? Alguém tem uma opinião sobre usar 2 guardanapos? Gente, deixa eu ver, eu não desci aqui, vocês estão falando comigo, eu não tô falando. A Sandra tá perguntando dos arranjos de Natal. Eu acho que eu vou voltar para já falar com vocês sobre isso. Eu queria uma opinião sobre o guardanapo agora. A Docilar tá dizendo aqui para mim que não é nada prático. Então, ó, aí entra uma coisa, né? Não é prático, olha lá, a gente, é o que eu mais escuto mesmo, não é prático. Mas hoje, assistindo uma live da escola da Patrícia Junqueira, vocês conhecem? Ela é a fundadora da escola de etiqueta aqui no Brasil. E ela deu uma dica em relação aos 2 guardanapos, que eu havia dado numa live lá da Glória Leão Casa, e foi instintivo também, foi um raciocínio instintivo, e hoje ela acabou validando a dica. Então, de que existe uma etiqueta, já que as meseiras estão indo para essa configuração, então a etiqueta seria colocar os 2 no colo, sendo que você usa só um, tá? Então é aquilo, deixa os 2 no colo, vai usar só um, e geralmente você escolhe o que tiver menos bordado ou que for menos enfeitado, enfim. Mas existe já então agora esse comportamento, né? Então a etiqueta não desaprova. Por quê? Porque é uma coisa de licença poética. Então, vale a pena usar? Então, aí é que está, minha gente. Qual que é o limite entre o exagerado, que é no sentido de extraordinário, e o exagerado cafona? Então, isso a gente tem que treinar. Então, assim, na hora de montar essa mesa, é preciso fazer uma edição. Porque realmente, às vezes, vale a pena colocar uma segunda cor no guardanapo para trazer uma coisa que talvez você não tenha conseguido conquistar só com os arranjos ou com a louça do prato. Você quer mais um uau, assim, você quer uma coisa mais que vá para o extraordinário. Então, assim, existe maneiras de fazer isso dar certo e ficar de bom gosto, tá? Só que realmente é mais difícil, não ficar apelativo, não ficar demais, não ficar over, né? Então, eu acho que assim, o guardanapo,
ele contextualiza com a decoração. Então você tem que acertar na cor, na textura. Tanto é que existe o porta-guardanapo com vários enfeites. Ou seja, é mais uma possibilidade de adorno para mesa. Você explorar a cor e tal, tal e tal e tal. Só que quando você tiver esse insight de usar os dois juntos, a sua aposta tem que ser nesse sentido. Realmente está fazendo diferença para essa mesa. Realmente está trazendo mais beleza para essa mesa. Porque é uma coisa questionável, sim, tá? Então nessa live também falaram sobre o mini suplá, né? Para pratinho de sobremesa e tal. Que, né, como foi dito lá e também eu acredito, que funciona muito bem como decoração para uma mesa que vai ser só servido. Só vai funcionar o prato, esse prato, né, de suplá. Você não vai ter dois pratos. Então, esse prato de sobremesa. Então, uma mesa de café da tarde, enfim. Que daí você faz essa decoração mimosa, espirituosa, fofinha, com um suplá pequenininho. Mas não essa história de trocar de suplá. Eu vou servir a sobremesa, então vou vir com o meu suplazinho, vou tirar lá do meu convidado, vou botar meu suplazinho, vou botar o pratinho de sobremesa. Entendeu? Foi isso que eles debateram e que isso não funciona. E essa seria uma atitude realmente bem cafona. Imagina você ficar incomodando seus convidados para introduzir um novo suplá na mesa quando todo mundo já está à mesa, para você demonstrar o seu suplá de sobremesa. Olha lá, a dona Helena, né, mãe? A minha mãe tá dizendo aqui, ó, que a Serafina. Aliás, gente, vamos lá seguir o perfil da Serafina, porque a minha mãe tem muito bom gosto para fazer as essências e os aromatizadores dela. E tem um talento impecável para perfume, para perfumar. Os aromatizadores dela são muito perfumados. Os mais perfumados que eu já conheci. Aí, já fiz seu merchan, mãe. Será que isso foi muito cafona? Então, ela tá dizendo que ela adora dois guardanapos, que ela acha chique. Acha chique? Que bom que você acha chique. É o que eu falei, né? Isso não é uma questão de gosto, mas a sua aposta tem que ser muito certeira. Tem que valorizar realmente a sua decoração. Que vai entrar, a gente já vai entrar, que eu vou falar nessa última parte pra gente finalizar, como é que você se previne de algumas cafonices, né? Pra você realmente aprender a explorar, mas com essa segurança, né? Aí a gente também pode entrar aqui naquelas placas de MDF, que também é um tema um pouco que já entra nesse nosso contexto aqui, porque eu vejo muito debate aqui na internet em torno dessas placas. Que as pessoas dizem que é suplá ou não é suplá, é bonito ou não é bonito. Bom, o que a gente sabe é que é uma coisa que dominou, que existe, que tem mercado, que as pessoas gostam, que tem saída, enfim. Vou falar qual que é a minha opinião. A minha opinião é que definitivamente a placa de MDF não é um suplá, tá? Porque um suplá, como a gente já aprendeu, eu falo pouco de regra, de etiqueta aqui, mas eu estudo, né? Porque todo profissional que trabalha com mesa posta precisa aprender pelo menos o básico. Então, o que eu aprendi o suplá já vem do termo francês que significa prato. Então, placa de MDF não é prato, né? O suplá, ele é um prato porque ele tem borda e ele acomoda o prato raso para que as pessoas comam com tranquilidade, para ele acomodar o prato ficar, né, não deslizar sobre uma toalha, por exemplo, ou então ele não sujar, para proteger essa toalha. Então ele acomoda o prato e claro que a gente dá um jeito disso ficar mais bonito. Então a gente tem os suplás com bordas maravilhosas, que seria o papel da estampa dessa placa de MDF, certo? Só que o que acontece? Eu conheci a placa de MDF maior na Glória Casa, Glória Leão Casa, que aí sim fez sentido pra mim, porque daí você tá usando ele como um jogo americano, que é o que ele é, se ele não é um suplá e ele tá marcando lugar, ele é um lugar americano, né? Então essa peça sendo feita maior, como lá os da Glória Leão Casa, ele sobra a borda
para aparecer. E aí, isso sim se soma à mesa. Se você tem uma estampa maravilhosa ali, então você está agregando valor à peça. Além dela ter a serventia também, de marcar o lugar, de proteger a toalha, ou proteger o tampo da mesa, ele ainda assim tem a função decorativa quando a estampa aparece. Então, na minha opinião, quando ele não é cafona, quando ele tem uma estampa maravilhosa que combina com essa decoração, e quando ele tem borda, quando ele sobra, quando ele aparece assim, daí ele, né, tem então uma função, tá? Que faz mais sentido, vocês não acham? Aí tem bastante gente falando que não gosta de MDF, lugar americano de MDF, e a Zuleika aboliu o suplá. Por que você aboliu o suplá, Zuleika? Me fala. Isso, aí, como a Sandra tá dizendo, ele entra como um lugar americano redondo, exatamente. Então, por isso tem que ter borda. E aí, por isso, gente, que vocês têm que buscar esses adereços com estampas lindas, que chamem atenção, que preenche, sabe? Que agrega a mesa. Porque já mesmo ele não vai ter aquela altura e aquele relevo do suplá. Ele é uma placa lisa, certo? Então vocês precisam que as flores, né, ou a estampa que você escolher, tenha esse papel de enfeite, entendeu? Então é isso. Se ele vai estar à mesa, que ele agregue valor à mesa, né, na forma de enfeitar. Então essa borda para mim é essencial para ele funcionar bem como um lugar americano, já que ele não é um suplá, certo? Passamos da placa de MDF, ainda estou aqui, não fui cancelada, já falei das plantas artificiais. A gente pode falar do porta-guardanapo de miniatura. Os de flores é a mesma coisa, né? Os porta-guardanapos de flores artificiais, para mim, tem que estar dentro do contexto da decoração. Eu gosto. Eu não uso tanto, eu dou preferência sempre ao natural, né? Ao natural, ou então esses de metais. Tem uns agora feitos de bambu, de madeira, que eu também acho lindo. Aqueles que são feitos com miçanga, também acho lindo. Enfim, mas quando tem a flor, que seja uma flor muito bonita e que também venha para somar, para combinar com a flor que está lá no seu centro de mesa. Porque, por exemplo, se eu estou fazendo um centro de mesa com flores todas mais assim, mais tropicais, aí eu não vou vir com um porta-guardanapo com uma rosa super pálida, romântica, assim, sabe? Que tem aquela cara de batizado, ou aquela coisa assim muito singela, que não tem nada a ver com a proposta do meu arranjo floral, só porque é um porta-guardanapo, só porque é uma flor também. Então eu adequo a flor à composição da minha mesa, tom e estilo principalmente, certo? Aí, no quesito ainda porta-guardanapo, tem esses porta-guardanapos que eu já usei na casa de algumas clientes, assim, que a contragosto, fazendo o gosto da cliente, mas assim, que são miniaturas, sabe? Tipo uma miniaturinha de uma garrafa de champanhe, que lembra uma coisa muito mais tipo imã de geladeira, sabe? Então, eu acho que o porta-guardanapo ele precisa ser expressivo. Ou ele expressa ou ele complementa, né? Expressa quando ele se destaca. Complementa é quando ele se perde se perde não, quando ele faz parte da decoração numa nuance um pouco diferente do que esse que chama atenção, né? Que é realmente uma interferência visual. Então, por quê? Porque daí ele é mínimo, ele é quase que uma piadinha, uma brincadeirinha. Essa coisa de ser literal demais é um pouco cafona. Essa coisa de ser literal, sabe? Tipo assim, uma garrafinha de champanhe em miniatura. É diferente de você ter lá um feito com rolha, por exemplo. Uma amarração com uma corda e uma rolha, né? Uma rolha de champanhe. Vocês estão vendo? Não é um caminho literal, mas expressa o mesmo conceito. Que, por exemplo, esse porta-guardanapo de rolinha de garrafinha de champanhe era uma mesa para celebrar o ano novo, certo? E aí, se você tem isso num guardanapo, num porta-guardanapo feito com a rolha de verdade, com o elemento natural lá, de um jeito tal, é muito mais interessante, visualmente mais bonito, menos cafona.
Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Ó, eu anotei aqui, ó, plásticos em geral. Então, assim, realmente, a minha dificuldade é com o plástico. As coisas que tem, que são produzidas assim, com plástico, que foge ao orgânico, é um pouco mais difícil de ser, assim, de ser sofisticado, de ter bom gosto. Porque realmente é um material alternativo. É a mesma coisa, também mandaram na caixinha pra mim, que tem gente que ainda coloca copo de plástico, faz a mesa posta, mas bota uma pilha de copo de plástico lá. Ou então usa prato de plástico. Pra mim é a mesma coisa, né? Eu prefiro os materiais naturais, a louça, a cerâmica, o vidro, do que o plástico. E aí eu coloquei umas coisas assim, mais assim, aleatórias, não alternativas, mas algumas coisas que eu encontrei, que eu até tava fazendo de fundo ali no Insta, ali pra vocês nos stories. Aquelas bolinhas de gel super colorida pra fazer fundo de vaso, sabe? De vaso. Aqueles colares de pérola saindo assim de ladinho num arranjo de mesa. Aqueles suplá de espelho embaixo pra demonstrar tudo isso. Eu acho que essas coisas, elas entram num quesito também que uma das seguidoras citou lá na caixinha, que é de ultrapassado, né? Porque esse também é um dos lados do que é cafona. Quando é muito ultrapassado, sabe? É datado. Já tem aquela cara de que, tipo assim, foi há muitos anos atrás, foi um hit. E aí agora, tipo, já não dá mais, já deu. Não vamos insistir, não tem uma releitura. Então, o ultrapassado também beira ao que é cafona. E aí, então, como não ser cafona quando você montar a sua mesa posta? Então, vamos aprender a editar. Editar é a palavra. Quando você já sabendo de tudo isso, que já te passei aqui, já explanei, já conversamos sobre isso, então você já tem algumas informações. Mas aí você monta a mesa e aí você olha para ela e tem alguma coisa que tá pesado, que você não tá conseguindo entender o que é. Eu sugiro, então, realmente essa edição, que é tirar, trocar, testar. Também gosto muito, tanto para entender a harmonia, de ver posicionamento das coisas, quanto também para bater o olho e falar assim, isso daqui tá errado, é fotografar. Então, fotografar, olhar no celular, gente, funciona. Você olha e você consegue captar melhor ali o movimento, se você colocou tudo no lugar, e se tá pesado, porque às vezes é o tom, é a cor, sabe? Então isso também é uma dica para edição, para você conferir se tá de bom gosto ou não, principalmente quando você sente que tem alguma coisa errada, que é aquela coisa que você não sabe dizer o que é. Outra coisa é pesquisar, manter o seu repertório sempre muito amplo. Curiosidade faz com que você amplie o seu repertório. Curiosidade faz com que você aprenda mais sobre as coisas. Então isso o quê? Isso melhora já de quebra vários aspectos da sua vida, certo? Então quando você se mantém curioso, interessado, pesquisando as coisas, você vai aumentando o seu repertório. E isso faz você entender as coisas. Lembra que lá no começo da live eu falei pra vocês que um dos traços da cafonice é quando a pessoa não sustenta, quando a coisa não se sustenta, quando parece que é forçada, é porque é exatamente isso. Você não sabe do que você tá falando, aí você não entende muito bem, então você não cria conexão, aí fica forçado, aí fica cafona. Então, pesquisar, se manter curioso é uma das formas de errar menos, é uma forma até de não ser literal. Porque lembra também que eu falei, essa coisa de ser muito literalzinho. Gente, eu vi uma foto esses dias, eu não lembro onde, mas uma barca de sushi em que a decoração era isso, era super literal. Daí a pessoa colocou todos os sushis assim, pendurado na borda de uma peça, tipo um copo assim. Os sushis estavam todos pendurados assim, ó. Imagina um varal de sushi, que já não é uma coisa muito agradável, assim, né, de ficar olhando. Tudo pendurado, escorrido, um maior que o outro, assim. Estavam na borda de um copo, de uma peça, um vaso, não sei.
E tava dentro de uma outra peça que embaixo tinha uma água azul. Eu não sei se eram essas bolinhas essas bolinhas que a gente coloca água de gelatina. Agora você imagina isso dentro de uma peça de uma barca de sushi, de comida japonesa, os sashimis pendurados. Daí a pessoa que acho que quis dizer, né? O peixe vem do mar, o mar é azul, as fatias de peixe aqui, o mar embaixo. Olha que lindo. Então, né? Isso é ser muito literal. Não precisa ser literal dessa forma. Você, aliás, o oposto, o seu repertório expandido, o seu nível cultural expandido, a sua vontade, seu conhecimento expandido, você vai buscar outros caminhos que não vão ser óbvios. Então não vão ser o quê? Não vão ser cafonas, né? Tem menos chance de ser cafona, porque você vai traçar um caminho muito mais sutil, vai ter informação. Vocês lembram da minha festa do México, do Dia dos Mortos? Ali era uma festa, claro, a fantasia, né? Todo exagerado. Mas ali eu tava sofrendo pra ela não ficar cafona. Não ficar cafona, porque tava no limite. Então é isso. Só que o que eu fiz? Eu me matei de pesquisar, de entender, pra fomentar, pra embasar, para eu conseguir criar caminhos alternativos, porque eu não queria que ficasse parecendo que eu ia fazer um ritual lá dentro ali, deixar todo mundo assustado, né? Que o tema já era pesado. Mas enfim, essa é uma das formas de se conquistar repertório e aí ter propriedade, não ficar forçado, portanto, não ficar cafona. Outro conceito que eu já ensinei aqui para vocês e que ajuda muito a gente deixar a nossa decoração mais sofisticada, que é o conceito do high-low, né? Você fazer essa mistura, que é um conceito usado muito na moda, na decoração de ambientes também, que é você criar um equilíbrio, né? No caso de investimentos, né? Vamos supor que seria high-low, né? Num modelito. Vamos supor que eu coloco uma calça jeans maravilhosa, que eu paguei uma fortuna, mas aí eu coloco uma blusinha, uma regatinha branca que eu comprei numa loja de departamento, tava em promoção e eu paguei R$ 39,90. O que acontece? O prestígio de uma peça empresta esse glamour para outra, você equilibra, tá? Então esse é um jeito, tô dando um conselho bem, né, tosco aqui, beabá para vocês. Mas na decoração é a mesma coisa. Você tem ali você tá montando uma mesa posta. Aí você vai fazer algumas invencionices, assim. Às vezes vai usar uma taça de castiçal, né? Você vai fazer alguma coisa assim. Mas só faça isso se você tiver ali para equilibrar uma peça muito sofisticada, a ponto de não ficar explícito que você usou a taça de castiçal porque você não tinha o castiçal, mas sim você usou a taça de castiçal porque você quis. Que é diferente, né? Então, aí é que tá o conceito do high-low. Você consegue ser criativo, despojado, mas você tem mantém um certo padrão, você alinhou as coisas, você tá fazendo com bom gosto. Quando junta invenção com invencionice e coisas assim, difícil dar certo. Ó, eu fiz uma mesa agora esse sábado, vocês viram que eu usei o papel na mesa? E eu perguntei pra vocês o que vocês tinham achado, fiz uma enquete. Por quê? O papel era muito legal, era muito bonito, visualmente era muito bonito, mas também você fica na berlinda entre fazer uma coisa de bom gosto e uma coisa de muito mau gosto. O que é que eu tinha ali para fazer o contraponto? Eu tinha peças muito interessantes, eu tinha peças decorativas mais sofisticadas, uns talheres sofisticados. A Shirley tem lá aqueles pratos dela que é de uma coleção maravilhosa de conchinha, vocês viram? Então, a gente vai dando essa equilibrada no high-low para criar o contraponto, pra gente ter uma sofisticação.
Eu tenho um estilo para decorar a mesa, que vocês que estão vendo aqui me acompanhando, sabem que é muito cenográfico, muito teatral e é despojado, né? E a minha veia natural mesmo, o estilo de mesa que eu monto pra mim, pros meus amigos, o estilo de mesa que a gente gosta. Então, essa é eu tenho essa habilidade, esse é o meu estilo, e aí isso vem, é uma assinatura. Então, como que eu posso dizer isso pra vocês, né? Eu tava falando, não seja forçado, é o meu jeito de fazer. Quando eu ensino vocês a fazerem, a montarem mesa, tô dizendo pra vocês, não tem que fazer igual eu estou fazendo. Vocês têm que seguir o meu caminho para buscar a identidade de vocês e o estilo de vocês. É isso que eu tô pontuando. Então, quando você faz uma coisa que não é natural, que não é o seu estilo, que não tem, que você só tá tentando replicar porque, né? Então, esse é o pezinho lá na cafonice que a gente tava falando no começo da live também. Então, assim, coloca o seu potencial, pega as dicas que eu tô falando aqui, constrói as ideias que eu tô falando aqui e crie o que tá no seu DNA, na sua veia, que é aonde você vai arrasar. Não é replicando que você vai arrasar, é criando o seu conceito, tá? E aí, pra finalizar, uma coisa também que ajuda nessa fechar esse conceito do high-low também, buscar na sua mesa proporção. Os enfeites têm que ser proporcionais. Eu vejo algumas montagens com pecinhas mínimas, coisinhas, né, que não é lá o descanso de talher, é alguma pecinha que tá lá no meio dos arranjos, lá no centro da mesa, que também que não soma, não aparece, sabe? Então, também fazer essa triagem aí, pensar em proporção, que também pode ser o oposto, também pode ser uma coisa exagerada demais para uma composição mais mínima. Então, proporção também ajuda a equilibrar a harmonia da sua decoração. Agora, eu vou ler as perguntas de vocês. Pode ser? Falei tudo. Quem tiver pergunta, eu tô vendo que já passou uns minutinhos aqui, mas a gente ainda tá... A live ainda não caiu. Acho que agora dá pra ficar mais tempo, né? Mas deixa eu ver aqui as perguntas de vocês, o que vocês comentaram. Aqui, ó. E como americano, ele não deve ser colocado sobre a toalha. É verdade, Sandra. A gente tava falando das placas de MDF, né? De não colocar sobre a toalha. Então, não deveria ser colocado sobre a toalha mesmo, né? Talvez as pessoas tendem a querer colocar porque ele tem um certo peso, tal, e assenta melhor tudo. Mas existe esse espaço que é a licença poética, em que você cria alguma coisa ao seu modo pra ficar bonito, tá? Mas aí é aquela refinada e aquela editada no final, pra ver se vale a pena mesmo manter tanta sobreposição, tanta coisa, né? E se vale a pena você arriscar a regra da etiqueta, né? A beleza tem que estar bem acima para você correr esse risco, entendeu? Um delay aqui no raciocínio. Deixa eu ver o que mais. Aí entra o inox ultrapassado. Olha, Sandra, eu acho o inox hoje um pouco difícil de lidar assim. Para uma mesa do dia a dia, uma coisa, né? Aquela quando você coloca todos os alimentos também, colocando os alimentos de uma forma bonita na peça de inox, tendo esse cuidado também, pode ser que fique interessante, mas eu acho que ele já entra um pouco nesse conceito, sim. Olha eu sendo condescendente agora. É difícil. Ele é difícil ficar bonito. O que dói é ver o guardanapo da mesa e a pessoa não coloca no colo, joga do lado, eu morro. Isso é verdade, Jorge. Gente, o guardanapo tem que usar assim, põe no colo de vocês. Não põe lá do lado, não atrapalha o coleguinha do lado. Põe no colo sim, usa o guardanapo. Uma coisa que esses dias eu tava vendo, essa história que eu não tinha prestado muita atenção, mas a pessoa usar o guardanapo e deixar ele todo sujo lá em cima, até o de papel ou de tecido, sabe? Então,
Isso é uma coisa que às vezes eu vejo nos perfis das pessoas que ensinam etiqueta, e aí agora quero lembrar vocês com carinho disso, né? Aqui, que não é uma coisa que eu ensino, mas eu acho que é uma gentileza eu fortificar esse conceito aqui para vocês. De não usar esse guardanapo, deixar ele todo sujo, todo borrado e ir lá em cima da mesa. Coloca no colo, mas levanta a pontinha, usa um lado e deita ele com a sujeira escondidinha. E na hora de se retirar, de sair da mesa, que você vai colocar ele no canto da mesa também, coloca ele para baixo. Não deixa a sujeira, que é uma coisa, né? Porque a mesa a gente tá socializando, tá comendo, né? Isso já faz parte da higiene e tal. Então não façam isso. E aí também com os guardanapos de papel, né? Que fica lá tudo sujo, tudo melecado, e daí fica lá virado também com a sujeira pra frente, assim, pra todo mundo ver. Então também tenha esse cuidado de usar só um lado, deixar dobradinho, deixar escondidinho e trocar também quando tá sujo, né? Que mais? A Sandra tá falando, na verdade temos que criar com o que temos em casa, adquirir um outro item. Se for pra copiar, tudo tem que ser comprado. Isso é verdade, né? Se você for ficar copiando, você tem que ter os elementos que a pessoa tem. Muito mais difícil. Eu também acho que o ideal é você se atentar, né, ao estilo que a pessoa tem, como ela raciocina, como ela cria, como ela conquistou aquele estilo. Qual foi o caminho dela para ela conquistar aquele estilo. Que se for realmente um estilo muito próprio, muito autêntico, então ela realmente construiu aquele estilo, né? Quando a gente tá incorporando uma coisa nova para nossa vida, que a gente ainda tá numa fase de descobertas, a gente testa realmente, a gente tem essa coisa, né? Tanto é que eu coloco as mesas aqui para vocês, eu mostro para vocês realmente terem ideias, mas a ideia não é ser literal. Aqui eu preciso de um vaso de peixe. Não. Então você pode pensar assim, olha a proporção do vaso que ela usou no centro, ou olha como ela combinou, olha como ela colocou duas garrafas que são pares nas pontas e só mudou o vaso do meio, porque isso gera harmonia, né? Do que se eu tivesse colocado os dois vasos iguais numa ponta só e um outro vaso lá no meio, não dava a harmonia, a simetria que eu preciso para minha mesa. Então é esse olhar que eu quero que vocês tenham aqui. E também olha como ela é original aos conceitos dela, olha como ela é autêntica ao gosto dela, olha como já dá para identificar a mesa que ela monta. Quando eu bato o olho eu já sei que é a mesa que ela monta. E olha que legal se eu conseguir chegar nesse nível de eu conseguir imprimir uma assinatura minha, um jeito meu de fazer as coisas, né? Então esse é o ponto, porque daí vocês vão se divertir fazendo isso, vocês vão ter amor por fazer isso, vocês vão ter vontade de fazer isso, né? E é aí que tá o grande segredo de fazer. É uma grande diversão, uma grande brincadeira. E para quem é decorador profissional, né, captar o estilo que o cliente quer passar, mas ainda assim, né, como ele te contratou, ele tem uma expectativa a respeito do seu trabalho. Você também conseguir produzir uma coisa que agrada o seu cliente, mas que também tem essa aura, essa assinatura que ele tá pagando para você imprimir. Nada de copiar, gente, só se inspirar. Batom no guardanapo também, escondidinho, tudo para baixo. Precisa de uma aula de etiqueta, como usar as peças dessa mesa posta, peças de mesa posta. Então, Jorge, eu falo um pouco sobre a etiqueta, o básico, mas eu vou começar, vou fazer como a Chess, vou começar a convidar pessoas que têm mais propriedade no assunto para falar, porque o que eu sei é realmente o básico. E aí também é a dica que eu dou para vocês, né? Já falei outras vezes, mas sigam pessoas, somem, aprendam, né? Aprendam. Hoje tá todo mundo vem aqui na internet para ensinar, então tem muito conteúdo interessante. Aprendam e apliquem. E também podem pesquisar no Google essas coisas de regra, que eu sempre falo de posição, o senhor Google tá lá para ensinar. E aí agora, com o restante, desenvolver estilo, tudo isso é muito pesquisa, buscar informação, manter a curiosidade, prestar atenção. É o que eu falei, às vezes eu tiro ideias, montagens e coisas de série, de filme, tudo pode te inspirar. Gente, falamos de tudo.
falamos sobre o que é cafona. Eu já tô mudando, saindo da pauta da live. Isso deve ser bem cafona. Vocês vieram aqui pra falar de uma coisa e eu estou falando de outra. Vocês gostaram de conhecer o kit? O kit? O que é o cafona simpático? O cafona sentimental? E sobre o cafona odiado, que é o cafona que nós não queremos, que é o cafona que tenta ser uma coisa que não é, que não tem autenticidade. Olha que eu não sei se eu falei tudo o que eu queria. Vou deixar uma pergunta aqui pra gente debater um pouco mais. Amanhã no Stories a gente fala um pouco mais e quem sabe a gente pode até fazer uma outra live, porque a gente também falou bastante que o cafona é exagerado. Vocês conseguem identificar a diferença do que é exagerado para o que é extraordinário? Vou deixar essa pergunta aqui para vocês, hein? Vamos falar sobre isso amanhã? Vou dar exemplos, o que é exagerado e o que é extraordinário. Fiquem com essa pergunta aí na cabeça de vocês. Amanhã eu vou falar mais sobre isso, que eu acho que vocês vão gostar de entrar nesse assunto. Vai ser muito divertido, certo? Muito obrigado por vocês terem ficado aqui comigo mais um dia, mais uma vez. Foi muito gostoso, espero que vocês tenham gostado. E a live vai ficar lá no feed, sim? Mandem para quem vocês acham que tem que escutar aí. Alguém que tá precisando. Certo, gente? Boa noite para vocês, boa semana. Foi um prazer ficar aqui com vocês. Até a próxima.